Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos ver na nossa aula o arcadismo em Portugal e no Brasil. Vamos ver o seu contexto histórico, as características gerais do arcadismo, autores portugueses e autores brasileiros. Por que arcadismo e neoclassicismo? Bem, começo pelo mais simples, neoclassicismo. Neo é um prefixo que significa novo. Classicismo é um período literário que já existiu. Logo, o arcadismo recupera aquelas características do classicismo, só que em um outro tempo. Logo, é uma renovação desse classicismo. Já arcadismo nos remete a uma região da Grécia, a região do Peloponeso, onde nós temos uma região muito montanhosa, especificamente a região da Arcádia. Nessa região da Arcádia se encontra o Monte Mênelo, onde vive Apolo e suas musas. Apolo também, que é o deus da inspiração poética, né? E nessa região, a Arcádia, também vivem diversos pastores e pastoras. Muito bem, por isso, então, que chamamos essa corrente literária de arcadismo e neoclassicismo. Vamos agora ao contexto histórico em que se insere o neoclassicismo. Bem, o arcadismo ou neoclassicismo, que a partir de agora eu só vou chamar de arcadismo para ficar mais claro, acontece durante o século XVIII. Durante esse período, temos um aumento da burguesia e um aumento do poder econômico dessa burguesia devido ao comércio ultramarino que eles tinham o comando e devido também à grande quantidade de estabelecimentos bancários que eles também eram donos. Temos ainda o começo de um descrédito na religião. A influência da religião vai diminuindo cada vez mais, cedendo espaço ao racionalismo. O que acontece também é uma grande influência do pensamento burguês. Essa influência do pensamento burguês se dá a partir de duas perspectivas. A primeira delas é a questão da arte, ou seja, vai haver uma renovação na arte e é a arte do arcadismo. E a segunda é a influência do pensamento, da ideologia, que será o iluminismo ou ilustração. Iluminismo ou ilustração é uma crítica da burguesia culta aos abusos do clero e da nobreza. A burguesia iluminista pregava uma estrutura social de vida mais simples e pregava também de que a razão era o guia infalível da sabedoria. Nesse mesmo período, acontece a publicação da obra O Espírito das Leis de Montesquieu, onde ele propõe a divisão do governo em três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Ocorre também nesse período a publicação dos discursos preliminares da Enciclopédia de Diderot e d'Alembert. Ainda temos outra publicação importantíssima, que é o livro Émile de Jean-Jacques Rousseau. E além disso temos o livro O Contrato Social, também de Jean-Jacques Rousseau. Quais eram as ideias contidas nessas obras? Primeiro, a ideia de um retorno à natureza. Por quê? Porque a sociedade é que corrompe o homem, porque ele nasce bom. Partindo daí, que temos então a teoria do bom selvagem, aquele que não está em contato com a civilização que o corromperá. Além disso, acontece em 1776 a independência dos Estados Unidos da América. Essa é a fase também do despotismo esclarecido, onde temos em Portugal a figura de Marquês de Pombal. Bem, esse século, devido a ser influenciado pela ideologia iluminista, vai ser conhecido como o século das luzes. Características gerais. A primeira delas é a volta aos clássicos. A boa poesia devia ser aquela que imitasse a poesia clássica e a poesia da antiguidade clássica greco-latina. Por isso que, quando citamos as características do arcadismo, temos diversos termos em latim, inspirados no poeta latino Horácio. O primeiro deles é o inutilia truncat, que significa retirar o inútil, tirar aquilo que não é necessário na poesia. Ou seja, escreve-se uma poesia de forma racional, de forma organizada e que se preze pela simplicidade de estilo. Outro termo utilizado para caracterizar o arcadismo é o fugere urbem. O que significa? Significa fugir da urbe, ou seja, fugir da cidade. Prega-se então uma volta à natureza, a um estilo simples de vida. Desse termo, retiramos duas características a mais. O pastoralismo, os poetas não são mais pessoas que residem na cidade, são pastores. E o bucolismo.
Ou seja, toda a ambientação da poesia se dá em bosques, em lugares amenos. Lugares amenos, retiramos então o termo locus amoenos. O pastor está em um lugar agradável, em um lugar afável, onde temos árvores frutíferas, carneirinhos e ovelhinhas, onde temos a sua pastora trabalhando junto com ele, onde da natureza eles retiram tudo para a sua sobrevivência e não precisam de nenhum luxo. É a idealização da vida natural. Outra característica muito marcante no arcadismo é a delegação poética ou fingimento poético. O poeta finge ser um pastor. Então, em suas poesias, não temos o escritor Tomás Antônio Gonzaga, e sim o pastor Dirceu, ou o escritor Cláudio Manuel da Costa, e sim o pastor Glauceste Satúrnio. O poeta, dessa forma, consegue retirar a subjetividade do poema. Alguns autores chamam isso de despersonalização do eu lírico. Por que despersonalização? Porque o poeta abandona a subjetividade, não fala de algo pessoal, e sim cria um personagem, um pastor, e a partir daí descreve, conta, narra os acontecimentos da sua vida. Ou seja, é como se um pastor estivesse escrevendo a poesia, e não o poeta propriamente dito. Vamos agora a alguns aspectos formais do arcadismo. As frases são escritas nos poemas árcades em ordem direta. Por quê? Porque o poeta árcade preza pela clareza. Preza pela clareza por quê? Porque se volta aos ideais clássicos de poesia, que preza o equilíbrio e a razão. Outra característica importante é a simplificação linguística, também devida ao ideal de clareza. A poesia árcade é voltada ao social, não voltada ao social por tematizar questões sociais, mas sim para ser demonstrada à sociedade. Logo, eles prezavam então por isso pela clareza, ou seja, ser claro na poesia significa atingir mais e mais pessoas. Outra característica importantíssima na poesia árcade é o começo de uma maior utilização do verso branco. O que é o verso branco? O verso branco é o verso sem rima. Nem todos os poetas escreveram assim, mas alguns começaram a se utilizar dessa técnica. Interessante também é lembrar que eles ficam no verso branco e não no verso livre, que é poema sem métrica. Ou seja, o poeta árcade mantém a métrica e, por vezes, abandona a rima. Razão, natureza, verdade. Esses são os 3 preceitos básicos que resumem todas as características do arcadismo. A razão, porque o poeta árcade vai deixar de criar uma poesia emocional, e sim uma poesia racional. A natureza, porque é o lugar onde existe ainda a pureza humana. E a verdade é atingir o belo artístico. Arcadismo em Portugal. O que está acontecendo em Portugal no século XVIII? Temos de 1707 a 1750 o governo do rei Dom João. Ainda temos também a modernização do ensino superior em Portugal. A partir de ideais iluministas, há uma total modificação no ensino superior. Temos em 1750 Dom José no poder em Portugal e que irá chamar para ser primeiro-ministro o Marquês de Pombal, símbolo do despotismo esclarecido nesse país. Expulsão dos jesuítas de domínios portugueses. Isso acontece por medida do Marquês de Pombal, que, influenciado pelos ideais iluministas, vai de encontro aos ideais jesuíticos. A partir desse ponto é que vai acontecer o fim da influência jesuítica e também o fim do ensino jesuítico em Portugal. Vamos agora aos autores portugueses. Manuel Maria do Boccagi. Manuel Maria do Boccagi vai produzir poesia árcade, porém sentimentalista, é uma poesia de tom confessional, emotiva, onde o desespero vai ser a sua motivação para pensar que a morte é a solução dos seus problemas. Essas características não vão muito de acordo com a estética árcade, que preza pelo equilíbrio e pela razão. O que temos na poesia dele
é muitas vezes um pré-romantismo, aquela ideia de exacerbamento dos sentimentos, em alguns momentos está presente na poesia de Manuel Maria do Boccagi. Porém, a gente não pode se enganar. Ele é Árcade por um motivo principal. Ele consegue conter os seus sentimentos, a sua emoção, a partir da razão. Então, o que temos? Temos razão como sinônimo de equilíbrio e emoção como sinônimo de desequilíbrio. A razão ainda consegue filtrar os sentimentos de Manuel Maria do Boccagi, a ponto de podermos ainda classificá-lo como um poeta Árcade. Mas não está errado, em alguns momentos, em alguns de seus poemas, o classificarmos como pré-romântico. O importante é salientar que não é um poeta romântico. Bem, os principais temas de Manuel Maria do Boccagi se relacionam ao amor, à questão da amada, à questão da sua musa, à questão da sua pastora. Não esqueçamos que, como bom poeta Árcade, Manuel Maria do Boccagi finge ser um pastor. Ele é o pastor Eumano Sadino. Eumano Sadino, porque, primeiro, Eumano é anagrama de Manuel, seu nome. E Sadino, porque provém do nome Sado, referente ao rio Sado. O outro tema da poesia de Eumano Sadino, Manuel Maria do Boccagi, é a poesia satírica. Quanto aos aspectos formais da poesia de Manuel Maria do Boccagi, temos a forma do soneto. Manuel Maria do Boccagi é um dos maiores sonetistas de língua portuguesa, juntamente com Luís Vaz de Camões e com Antério de Quental. O interessante do soneto é que é possível, nessa forma, fazer um contraste de ideias, um jogo de ideias. Funciona muito bem essa forma em poesias em que é revelado a emocionalidade do poeta. Lembre-se de que o soneto tem 14 versos, escrito em 2 quartetos e 2 tercetos finais. Arcadismo no Brasil, 1768 até 1808. O que está acontecendo nessa época? Primeiro, a gente terá a substituição do pensamento jesuítico pelos ideais iluministas, devido às reformas feitas por Marquês de Pombal, não esquecendo que o Brasil ainda é colônia de Portugal. Temos também a transição, a transferência do centro econômico que se encontrava no Nordeste para Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em Minas Gerais temos a mineração, que ocasionará fenômenos importantíssimos para o desenvolvimento do arcadismo. Quais são? Temos, então, um desenvolvimento urbano maior devido a essa mineração. Com esse desenvolvimento urbano maior, surgirá uma nova classe, a classe média. A classe média que vai em busca do prestígio social. E como se atinge esse prestígio social? A partir da cultura. Então, haverá uma agitação cultural nova nesse meio. E se dará principalmente a partir dos saraus, onde diversas pessoas se encontravam para ler seus poemas, para tratar de cultura, para escutar música. Os saraus funcionam aí como um meio de ligação, como um meio de diálogo na sociedade. Em 1789, temos a Inconfidência Mineira. Alguns poetas árcades participaram da Inconfidência, de uma forma não muito relevante, mas participaram. Dentre eles temos Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. É nesse período também que temos as obras de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. E, importantíssimo, no arcadismo é nos lembrarmos de que a partir desse momento em que se forma um sistema literário. O que é esse sistema literário? É a relação do autor, da obra e do público. É o momento em que o autor vai produzir uma obra, essa obra vai chegar até um público, o público emitirá a sua opinião e o autor novamente produzirá uma obra a partir do gosto do público. Ou seja, o nascimento dessa relação entre autor e público se dá no arcadismo. Terá o seu ponto de autodesenvolvimento no romantismo, com os folhetins, mas a origem de tudo desse sistema literário se dá no Brasil com o arcadismo. Cláudio Manuel da Costa.
Cláudio Manuel da Costa é o iniciador do arcadismo no Brasil. Em 1768, ele publica o seu livro Obras, que contém diversos sonetos, e funda a Arcádia Ultramarina, inspirada na Arcádia Lusitana, que eram grupos literários que discutiam literatura e faziam literatura. Cláudio Manuel da Costa é um poeta de transição na literatura brasileira. Transição do barroco para o arcadismo. Não o classificamos como barroco simplesmente pelo fato de que ele consegue conter suas emoções a partir da razão. Mas o definimos como um poeta emocionalmente barroco e racionalmente árcade. Os temas tratados na sua obra são o sofrimento amoroso, e nesse sofrimento amoroso ele relaciona com a brevidade da vida, e devido a essa brevidade é que há o sofrimento amoroso, e aí entra-se na questão do carpe diem, né? Literalmente sorver a vida, aproveitar o momento antes que a velhice chegue. Também a reflexão existencial, e nessa reflexão existencial é muito importante o uso de uma imagem constante nesses poemas, que é o símbolo da penha. Penha nada mais é do que a pedra, do que a rocha. E o seu questionamento é o seguinte: como ele, Cláudio Manuel da Costa, que nasceu em Mariana, uma região rochosa, extremamente cheia de pedras, de penhas, pode ter um coração tão terno? E aí se estabelece contraste. Contraste que é uma característica do barroco, entre ternura e dureza, mas tratado de forma racional, de forma que busca o equilíbrio e a simplicidade estilística. Por isso, poesia árcade. Outro tema da poesia de Cláudio Manuel da Costa é a apologia da vida simples. O poeta pregará a volta à natureza, mas se lembre que as características do arcadismo se situavam à volta à natureza, falando do bucolismo, a questão de bosques. Em Cláudio Manuel da Costa é diferente. A natureza que ele prega à volta é uma natureza com um aspecto semelhante à da sua cidade natal, Mariana. Por isso classificamos Cláudio Manuel da Costa como poeta telúrico. Telúrico significa da terra. Por quê? Porque a sua ambientação em relação à natureza é nacional. Bem, Cláudio Manuel da Costa, além de escrever sonetos, escreveu um poema épico, com uma importância um pouco menor que os seus sonetos, mas é interessante a gente citar aqui o poema épico Vila Rica, que trata da fundação de Vila Rica, atual Ouro Preto. Porém, saliento a vocês, a principal forma poética de Cláudio Manuel da Costa é o soneto, um dos maiores sonetistas da poesia brasileira. Tomás Antônio Gonzaga, um típico árcade. Por quê? Porque ele é o poeta que consegue ter o equilíbrio entre razão e emoção. A principal obra de Tomás Antônio Gonzaga é Marília de Dirceu, inspirado no seu caso amoroso que teve com a jovem Maria Doroteia de Seixas. Ele, Tomás Antônio Gonzaga, tinha 40 anos, ela, 17 anos. Bom, o que é Dirceu? Dirceu, eu já falei para vocês, é o codinome de Tomás Antônio Gonzaga, é o pastor que Tomás Antônio Gonzaga cria para falar na poesia. Então podemos definir o Dirceu como a projeção artística do modo de ser e pensar do poeta. Por isso que nunca teremos um Dirceu com uma função muito bem definida. Por vezes Dirceu é pastor, mas acontecem alguns momentos na poesia de Dirceu ser um juiz. E quem é Marília? Marília é o pretexto poético de Tomás Antônio Gonzaga. Claro que ele se inspira na figura de Maria Doroteia de Seixas, mas por que eu digo pretexto poético? Porque ela nem sempre tem o mesmo aspecto. Por vezes ela é loira, por vezes ela é morena. Essa obra é dividida em 3 partes, sendo a terceira de menor relevância. Vamos discutir então as 2 primeiras. A primeira parte trata do ideal da vida conjugal que Dirceu almeja com Marília. Ele vai tratar da vida amena que pretende ter com ela, do seu caso amoroso que tem com Marília, do ideal de felicidade, da vida na natureza, da vida sem problemas. A segunda parte é uma modificação. É o momento em que Dirceu está preso numa masmorra
E se lembrem que há um paralelo com a vida de Tomás Antônio Gonzaga. Por quê? Porque nesse momento é a fase em que Tomás Antônio Gonzaga é preso devido à sua participação na Inconfidência Mineira. Pois bem, o que acontece na masmorra com Dirceu? Dirceu sofrerá por estar distante de Marília. E todo o sofrimento dele encontra consolo na figura de Marília. É interessante que num desses poemas da segunda parte, ele pede a Cupido, que é seu companheiro, que sempre o ajuda nesses momentos de sofrimento, a ir ao lugar onde Marília está e observar se ela está chorando, porque se ela estiver chorando, ainda gosta de Dirceu. E se ela estiver chorando, que Cupido vá lá e recolha uma lágrima do seu choro e coloque em sua asa. E leve essa lágrima até a masmorra onde se encontra Dirceu. Por quê? Vendo aquela lágrima e tocando naquela lágrima, ele terá forças para continuar vivendo o seu martírio, até o dia em que encontre Marília. Porém, ele nunca mais encontrará Marília. Na vida real, Tomás Antônio Gonzaga será degradado à África. Vivendo na África, ele não vai manter mais relações com Maria Dorotéia de Seixas. Construirá sua vida lá, terá um novo casamento com sua produção poética. Bem, vamos agora a outra obra de Tomás Antônio Gonzaga, que são as Cartas Chilenas. As Cartas Chilenas são uma obra de crítica ao governador Luiz da Cunha Menezes, que era governador de Minas Gerais na época. Tomás Antônio Gonzaga se utilizará de pseudônimos nessa poesia. Na verdade, as cartas chilenas são trocas de cartas entre Critilo, pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga, e Doroteu, pseudônimo de Cláudio Manuel da Costa. Critilo se encontra em Santiago do Chile e envia cartas a Madrid, onde se encontra Doroteu. Nessas cartas, eles farão críticas severas, satirizando e ironizando Fanfarrão Minésio. E Fanfarrão Minésio representa a figura de Luiz da Cunha Menezes. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder de meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio alceste. Nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Basílio da Gama. Falar de Basílio da Gama é falar do seu poema épico O Uruguai, que trata da expedição punitiva comandada por Gomes Ferreira de Andrada aos 7 povos das Missões. Se lembrando que nessa época, a década de 1750, o momento da expulsão, quem estava no poder era Marquês do Pombal, que queria a expulsão dos jesuítas de domínios portugueses. O poema O Uruguai é uma louvação a Marquês do Pombal e também aos índios. É a apologia do homem natural. Quem resta como alvo? Os jesuítas. Os jesuítas, além de inimigos dos europeus, serão os enganadores dos índios. Ou seja, há uma ideologia totalmente anti-jesuítica. Importante salientar que a figura do índio é um aspecto medular na literatura brasileira. E começa no arcadismo, com esse poema épico, O Uruguai, e também em outro poema épico, Árcade, Santa Rita Durão. Aramuru é o poema épico do descobrimento da Bahia e da conquista por Diogo Álvares Correia. É a exaltação da terra brasileira, onde encontramos a valorização da vida natural e a ausência de um aspecto importante no arcadismo, a ausência da mitologia pagã. Se lembrando também que na obra O Uruguai de Basílio da Gama há essa ausência da mitologia pagã. Importante salientar que essa figura do índio se encontra nas obras de Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Como dica de hoje, eu recomendo que vocês assistam ao filme Tiradentes, de Oswaldo Caldeira, e Os Inconfidentes, de Joaquim
Pedro de Andrade. Isso aí, gurizada, foi um prazer e até uma próxima.